Graça e paz, vamos continuar estudando a palavra de Deus. Vamos estar recapitulando agora, a partir de Gênesis, capítulo 1, uma revisão da palavra desde o início. Lembrando que grande parte do que a Bíblia vai trabalhar na sequência, até Apocalipse, toda a Bíblia, é praticamente uma interpretação do Gênesis, a razão da criação, como Deus criou, alguns princípios elementares, fundamentais da vida, da morte, do reino de Deus, da salvação, do perdão ou da condenação, estão aqui em Gênesis. Já começam a se manifestar no princípio, no motivo, na razão. Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou a mulher? Qual o objetivo? Qual a função? O que aconteceu? Então, todas as transformações, o plano de Deus, qual o projeto de Deus para a criação, nós vamos aqui rever, vamos encontrar em Gênesis. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós já encontramos aqui assuntos que serão trabalhados lá no Apocalipse, a respeito do abismo. É trabalhado no Novo Testamento de uma forma muito forte. Existe todo um estudo dos apóstolos, nas epístolas, até mesmo de Jesus, nos evangelhos, a respeito das trevas, do mal. Então, da situação da terra relacionada ao mal. Quem caiu do céu foi lançado no abismo. E a terra está neste meio termo. A terra é o caminho do submundo. A terra está no caminho das trevas. Então, quando você vai perguntar por que é que lá no Jardim do Éden, Deus cria o homem, a mulher, todas as coisas, e aparece a serpente, aparece o diabo? Justamente na terra, porque a terra está no caminho dos demônios. Então, demônios que são lançados para baixo, vêm do céu, entram no ambiente da terra. Então, tem uma comunicação, consegue uma comunicação, embora sendo espíritos decaídos, conseguem interlocutores para transmitir a sua palavra para o homem. No caso, o diabo usou a serpente, depois homens e mulheres, e até mesmo de outras formas, estes demônios vão tentar essa comunicação, trazendo as trevas, trazendo o ensino dos anjos decaídos. Mas eles passam, é claro, da terra, e alguns vão estar presos nesse abismo. Então nós já temos aqui grandes temas importantíssimos surgindo nessa leitura que nós fizemos apenas dos 2 primeiros versículos, que fala no princípio, é o princípio conhecido. É a partir do que nós podemos entender como seres humanos. Não podemos entender o antes, o Deus, a existência de Deus. Isso ultrapassa toda a nossa condição material, de visão das coisas, que tem origem, tem fim. Deus não tem origem nem fim. Então, para nós é algo que vai além da nossa capacidade de compreensão, do espírito. Deus é espírito. Então, essa compreensão espiritual, ela ultrapassa o limite do homem material. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, os céus no plural, nós temos aqui falado que já conhecemos, já sabemos que existe como que os céus dos anjos, existe os céus onde estão arcanjos, existem céus mais elevados, até o alto céu, o altíssimo, nos mais altos céus, onde está o trono de Deus. Então Deus está acima dos céus, no mais elevado. E existe vários níveis de céus, por isso que nós já lemos, já interpretamos, o Apocalipse fala sobre isso. Alguns apóstolos, algumas epístolas também falam sobre isso. O apóstolo Paulo
foi arrebatado, foi até o terceiro céu. Então existe toda uma ideia de 7 céus, de alguns níveis celestiais, e nós temos essa experiência também de arrebatamento aos céus, ao céu dos anjos, como se fosse a cidade dos anjos, a cidade de Deus, a terra para os homens, o abismo para os demônios, para os anjos caídos, que é o mesmo que espíritos. Quando falarmos de espíritos e anjos, nós temos toda uma semelhança, ou quase a mesma coisa, que este ser espiritual que atua tanto na terra como nos céus, até o limite que Deus coloca, até onde Deus manda no mais profundo abismo. Então nós temos níveis, a terra está em um nível mais baixo, assim como o abismo abaixo da terra. É até um abismo também espiritual, é um nível mais decaído. Então lá estava o rico sofrendo tormentos em um lugar, o Sheol, ou onde estavam ali os demônios, e ele estava também sofrendo, onde seres que estão sofrendo algum tipo de punição são lançados. Então não vão sofrer punição lá no céu, onde os anjos estão adorando a Deus, subindo e descendo numa escada dos céus para a terra. Então esses demônios vão sofrer, e almas, também criaturas, seres, vão também sofrer. Se odeiam, se matam, se roubam, se deixam alguém morrer do seu lado sem usar a sua força, sem amar, sem socorrer o necessitado, então também será lançado aos verdugos, será lançado em prisões. Disse a palavra de Deus em Pedro, diz que Jesus desceu até as prisões, onde estavam almas que estavam ali encarceradas desde o dilúvio. Então, existe todo um mover aí celestial dos céus, da terra e do abismo, do submundo. Então a terra, versículo 2, era sem forma e vazia. Então não tinha essa forma que nós conhecemos hoje. Todo esse sistema da translação, de estar a terra girando em torno do sol, a existência das estrelas em relação à terra. A terra era sem forma, não funcionava, não tinha movimento, não servia para nada. Era sem forma e por isso vazia. Então nenhum ser sobrevivia naquele momento, não tinha ainda sido trabalhada. É claro que aqui vai dizer, na sequência, quando diz assim, e havia trevas sobre a face do abismo, que existia algum movimento lá no abismo. Então já haviam os demônios. Então o diabo, a serpente que vai aparecer ali no Éden para o primeiro casal, já estava ali no abismo. Nós chegamos depois. Então, quem invade uma área do mal, do diabo, são os homens, são as mulheres, a humanidade. A terra era sem forma e vazia, era o caos. A terra era como uma área relacionada à parte caída, ao inferno, ao diabo, ao abismo que está aqui citado. E havia trevas sobre a face do abismo. Então está caindo, está descendo. Até onde vai esse abismo? Quais são os níveis deste abismo? É um grande abismo. Sim, seres são lançados no mais profundo do abismo. É muito grande, é muito sério. Trevas, muitas trevas. Nada podia crescer, nada podia ser feito. Então, a terra, na área que hoje nós habitamos, ela era sem forma e vazia, porque ela sofria as consequências do mal das trevas do abismo. Nós vamos continuar seguindo, observando isto. Isso que é trabalhado em toda a Bíblia, que nós temos esta revelação. Então, continuando, é citado aqui que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui já há uma instrução, já há uma citação, um comentário. Aparece o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas.
Então nós já podemos interpretar que já está existindo um plano de vida, do espírito de vida, do fôlego de vida, da existência da vida. Então já está havendo um projeto. Se o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas que estavam nesse setor da terra, que ainda não tinha divisão entre terra e água, entre água e céu, neste movimento da terra, o Espírito de Deus se movia. E ele já estava, o Espírito de Deus, sondando o espaço possível, o espaço de vida, o espaço de tudo de bom, da alegria do Espírito, da vida no Espírito, da paz ou da amizade, de tudo que veio a ser criado. Então ali o Espírito de Deus já se movia, já fazia como que uma determinação, como um planejamento espiritual para a vida na Terra. Por isso ele se movia. E aí vem a palavra de Deus. Então aqui quando vem a palavra de Deus no versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então o primeiro movimento citado de criação, realmente, na terra, claro que no princípio Deus criou os céus e a terra. Os céus já estavam tudo organizado. Já tinha o trono de Deus, tinha os anjos, a cidade dos anjos, o movimento dos anjos, dos arcanjos, a adoração, o serviço a Deus. Já tinha o abismo, já tinha toda uma criação livre, livre-arbítrio, anjos se desviando, anjos desobedecendo, anjos querendo tomar uma posição que não era deles, anjos, como diz a palavra de Deus, que anjos, lá no Novo Testamento é mencionado, lá em Tiago, lá em Judas ou Pedro, nessas epístolas universais são citadas que anjos não guardaram o seu local, o seu ministério, a sua posição, e por isso foram lançados para o abismo. Então, nessa criação do céu, os seres foram se movendo também. Como o Espírito Santo se movia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas com um projeto de paz, de vida, de alegria, de criação, já iniciando ali na terra, também lá no céu já havia todo um movimento de anjos querendo outras posições, de anjos se rebelando, de anjos querendo tomar o lugar do outro. Como nós vamos ter guerra na terra, homens querendo tomar o lugar do outro, Caim matando Abel, e guerras surgindo na terra, lá no céu também, anjos, e aí vem demônios sendo lançados fora da presença de Deus, porque queriam outra coisa, não queriam a vontade de Deus, não queriam obedecer a posição que Deus ordenou. Queriam também, como vai acontecer na terra, na rebelião do diabo, do conhecimento do bem e do mal, no pecado, vão também surgir anjos que vão querer dominar sem Deus, que vão querer espaço sem Deus, e por isso são lançados fora. Não permanecem lá no céu, são lançados para o abismo. Nos céus, como diz o versículo 1. Então, o primeiro movimento agora de criação nessa terra e nesses céus, os céus já todos seres criados, tudo funcionando, mas a terra não, sem forma e vazia. Não existia nada. Havia trevas. Então as trevas já existiam, porque nas trevas estavam os demônios, estava o diabo, os anjos caídos no abismo. E a terra tinha essa relação de queda, a terra fica embaixo. Então, com os demônios caídos relacionados até hoje com a terra. Mas disse Deus, haja luz e houve luz. Então aqui Deus começa esse plano que ele teve junto com o Espírito de Deus. Então, trabalhando juntos, Deus disse, haja luz, houve luz, e aí começa a ter possibilidade de alegria, de vida, de família, de paz, de amor, porque Deus falou, a palavra de Deus trouxe vida, trouxe luz. Quando Deus disse alguma coisa, Deus disse algo bom, Deus disse algo de salvação, Deus disse algo de paz.
Deus disse algo de criação com amor para encher a terra. Deus é amor. Quando nós falamos Deus é amor, é porque Deus enche a terra de vida e se relaciona e preserva a vida. Ele não é isolado. Embora ele tenha todo o poder, embora ele seja autossuficiente, ele nos quer como amigos, como filhos. Ele nos cria. Ele cria a vida, porque ele é amor. Então ele ama a vida. Ele ama seres vivos que conversem com ele, que o ouçam, que o adorem, que sejam felizes, que o busquem. Então existe toda a sequência da vida dada por Deus, que é amor. Isso começa quando Deus diz: haja luz e houve luz. Então a luz é quem vai proporcionar a visão, a beleza, a cor. Deus já vê a terra como um grande jardim. Na verdade, se nós observarmos bem, passarmos aí pelos prédios, passarmos a visão pelo cimento, pelo asfalto, por algumas coisas que os homens foram colocando, se nós observarmos, a terra é um grande jardim. Temos o jardim do Éden. Mas como a luz, onde há luz, há beleza, há cor, há possibilidade de ter alegria. Então, algo tremendo essa palavra. Parece todas pequenas, mas são o sentido da vida. A vida é alegria. A vida é paz. A vida é termos prazer. A vida é termos coisas boas acontecendo e nos sentirmos bem, num lugar que nos agrada, um lugar que nos satisfaz. Isso é vida, vida com luz, vida com abundância. Então, o versículo 4 diz assim: e viu Deus que era boa a luz. Então, Deus viu na luz a cor, a família, a criança correndo no sol no dia, os campos verdes, as árvores, as frutas, o alimento, a conversa, a felicidade. Deus viu que, havendo luz na terra, vai haver uma boa vida. Deus viu que era boa a luz. A luz vai trazer tudo de bom. Você será tão feliz, muito feliz. Você vai agradecer a Deus. Então Deus viu o louvor. Na luz, Deus viu a adoração. Deus viu os seres criados, os animais, as plantas, todas as coisas brilhando na luz, resplandecendo na luz. E Deus viu homem e mulher, criada à sua imagem e semelhança nessa terra com luz, onde a luz é bom. Então, onde a luz vai haver canto, vai haver louvor, vai haver felicidade. Deus viu tudo isso. Quando a palavra de Deus diz e viu Deus, Deus viu muito. Deus viu tudo. E viu Deus que era boa a luz. Onde a luz, há felicidade, há alegria, há relacionamento, olhos que veem, olhos nos olhos, amor, paz, todas as coisas boas da vida. E então Deus fez separação entre a luz que ele criou. Onde houver a luz da minha presença, vai haver alegria, vai haver salvação, vai haver paz, vai haver felicidade. Deus viu as crianças brincando, correndo. Deus viu a mãe, Deus viu o pai, Deus viu a cidade, Deus viu o canto, Deus viu a alegria do encontro, do conhecimento, da amizade. Tudo que você possa imaginar, que você sente, que você já viveu, que você sabe. Tudo veio de Deus. Deus é bom. Deus é amor. Então, Deus vendo a luz, ele logo já viu você ali naquele lugar de luz, sendo feliz. Deus te criou para que você seja feliz, para que você tenha uma vida tão maravilhosa que você vai agradecer a Deus. Você vai glorificar a Deus. Você vai dizer: Deus, muito obrigado.
pela vida. Obrigado por eu ter nascido. Obrigado por esse plano que o Senhor teve de me criar, de criar a humanidade e me dar essa terra. Então, essa terra que tinha trevas, agora Deus fez separação entre a luz e as trevas. Luz, alegria, felicidade, família, tudo que você vê, todas as cores, todas as flores, todas as árvores, todo o alimento, tudo que é bom, tudo que faz a vida ser boa, porque viu Deus que era boa a luz, tudo será bom. Você vai viver em uma boa terra. Essa terra é um jardim. Essa terra não é para a guerra. Essa terra não é para o ódio. Essa terra não é para deixar ninguém triste, abandonado, com fome, esquecido. Essa terra é para que você veja, que haja luz e você veja que alguém está precisando de alguma coisa e você tem, e você o socorre e ele venha a sorrir e todos serem felizes. Deus viu que a luz era boa, boa para trazer vida, e vida plena, vida com abundância. E Deus fez então separação entre a luz e as trevas. E hoje nós temos que entender a luz, andar na luz, para andarmos na alegria, na paz, nessa vida boa, nessa vida plena. E agradecendo a Deus por todos os bons momentos, por tudo de bom que acontece. Deus planejou isso. Nós só viemos a nascer, ser criados, existir, para vivermos em um lugar bom e agradecendo a Deus por tudo de bom que nós experimentamos, que nós vivemos. E hoje nós temos que andar na luz, conhecer a luz. Então nós precisamos de orientação. Nós precisamos conhecer a luz. Ouvir a palavra de Deus, entender o que é bom buscar, o que é bom fazer, o que eu devo fazer para ser feliz. Eu devo amar o meu irmão, eu devo perdoar, eu devo trazer a paz para o meu lar, eu devo trazer alegria, eu devo trazer perdão para o próximo, eu devo cooperar neste sentido da luz ser boa para todo mundo e todos serem felizes nessa terra criada por Deus, onde há separação entre a luz e as trevas. Então eu vou andar na luz, eu vou conhecer a Deus, eu vou amar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou entender tudo. Então Deus precisava ensinar a humanidade, mostrar, revelar tudo isso que nós acabamos de falar aqui. O seu amor, a sua criação, o seu projeto, o seu propósito, de que todos sejam felizes, todos estejam sorrindo, todos estejam alegres. Se descer lágrima, tem que ser lágrima de alegria, de louvor, de adoração, bendizendo ao Senhor em todo tempo, nos alegrando no Senhor, conhecendo a Deus, prosseguindo em conhecer a Deus e assim conhecer o caminho da alegria, o caminho da vida, que é o caminho da justiça. É o caminho em que eu sou feliz e eu amo o meu próximo para desejar a ele o mesmo, o melhor que eu desejo para mim. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Que estejamos na presença de Deus, na luz. Então veio Jesus, o Cristo, o Messias, trazendo esta revelação do que Deus quer, do que agrada a Deus, como somos felizes, nosso relacionamento, amar ao próximo, amar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. E como que vamos alcançar este nível mais alto dos céus, espiritual, para conhecer a Deus, entender a sua palavra e ter poder para guardar, para obedecer, para viver como Deus quer e sermos felizes, felizes ao extremo, felizes até onde Deus planejou, felizes ao máximo, no melhor sentido da felicidade, no maior nível da felicidade, a qual Deus viu a luz, viu que era boa e disse que haja luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas e nos chama para andar na luz. Como vamos andar na luz? Então aqui, na própria história, no próprio texto,
nós já temos a resposta. Nós já temos a solução. E Jesus veio trazer isso. Então Jesus veio nos ensinar tudo. Revelar a Deus, revelar a palavra, revelar o amor, revelar o perdão, revelar a vida com Deus. A vida plena, a vida com abundância. De que forma? Está aqui em Gênesis e Jesus veio trazer o batismo com o Espírito Santo. Este Espírito, o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, ele entende a Deus, ele compreende a Deus, ele conhece a Deus, é o próprio Espírito de Deus. Então, quando o homem mais precisa conhecer a Deus, entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus, para ser feliz ao extremo, ele tem um amigo. Ele então recebe de Jesus essa revelação. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele virá sobre vocês. Eu o enviarei sobre vocês. Ele é o Consolador. Ele vai ensinar tudo para vocês. Então, quando é a promessa que o Messias, o Cristo, Jesus Cristo, vai nos ensinar todas as coisas e nós vamos agradar a Deus, nós vamos andar na luz, nós vamos conhecer a Deus, é esta palavra. O Espírito de Deus se movendo. É agora em nós. Ele que se movia sobre a face das águas, ele estava ali. E Jesus então nos dá o Espírito da promessa. O Espírito de Gênesis, o Espírito que conhece a Deus, que revela a Deus, que nos ensina todas as coisas, o grande ensinador. Então ele nos fala a palavra, ele nos fala sobre Deus, ele nos fala sobre a vida, ele nos fala sobre o amor, ele nos fala todas as coisas que nós precisamos saber para andar na luz e andarmos com Deus e sermos felizes. Então ele já estava aqui se movendo. E foi preciso que Jesus viesse ao mundo para nos dar a conhecer o batismo com o Espírito Santo, nos derramar sobre nós o Espírito Santo. Ele vem morar conosco. Então agora eu conheço a Deus, eu ando com Deus, eu entendo a palavra de Deus, eu sei o que Deus quer. Deus quer o amor, Deus quer a paz, Deus quer que essa luz esteja sobre toda a terra e todos na terra sejam felizes. E venhamos a acabar com guerras, com perseguições, com maldições, com pessoas que querem roubar a vida do outro, a alegria do outro, a luz do outro. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas e o seu plano é que haja paz. É o Espírito de paz, é o Espírito da vida plena. Então que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.